pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Acho que já tiveram aí duas palestrinhas bacanas de Docker. Ah, é verdade. É que eu fico circulando, né? Tem um microfone aqui, eu vou tentar falar mais perto. Bom, vocês já tiveram uma palestra aí sobre .NET CLI com a Marcela e com a Érica, né? Depois de Docker. Eu vou falar um pouquinho de algumas coisas internas aí do ASP.NET Core, né? O que a gente... Como é que ele funciona, algumas coisas, como é que a gente cria. A gente vai ver a agendinha aqui de como é que o negócio funciona, tá? Só antes falar um pouquinho aqui sobre mim, tá? Sou já desenvolvedor já há 18 anos, estou na fase idosa já de desenvolvimento, né? Desenvolvedor aqui na Lambda 3. Também sou MCT, Microsoft Certified Trainer, né? Tenho oferecendo alguns cursos oficiais da Microsoft, né? Meu Twitter, para vocês me seguirem, tem alguma coisa lá, @EbroOrtiz, deve me encontrar alguma coisa ali. Tá? Também sou fanático por Led Zeppelin, né? E por mais que todo mundo da Lambda aqui fala assim, não é verdade, não sei o quê, eu sou mágico amador. Ah lá, já começou, tá vendo? É que ninguém nunca viu fazendo uma mágica de verdade. É só porque a foto ficou estilosa e tal, eu gosto de usar lá nas redes sociais. Tá? Só mais uma coisa, eu não sei se já falaram aqui na Lambda, a gente tem levantado, na verdade, essa discussão de diversidade. Existem pessoas maravilhosas da área técnica, de diversas bandeiras, tá? E a gente gostaria de colocar essa discussão, se vocês pensarem, levantar essa bandeira também, tá? Bom, o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar de hosting do ASP.NET Core, né? Como que funciona o pipeline do ASP.NET Core, também com request handling. Falar um pouquinho de login e diagnostics, tá? E um pouco de configuração, né? Como é que funciona o mecanismo de configuração. Tem muito mais informação aí no Deep Dive também, né, que precisaria ser feito. A gente tem um pouco aqui que eu acho que tem conteúdo prático, que eu acho que a gente vai, de fato, vir a utilizar, e entendimento um pouquinho de como funciona o servidor. Tá? Já vamos começar com demo. Tá, vamos ter assim, alguns slides. Eu tentei fazer sem slide, a gente só fazer demo, mas tem alguma coisa que a gente precisa ver aqui também, tá? Então vamos começar logo de cara. A gente começar criando uma nova aplicação. Bom, como que eu crio uma aplicação ASP.NET Core? Posso abrir o Visual Studio, né, e criar uma nova aplicação, está lá entregue. Bom, mas eu também posso fazer da maneira via Command Line, né, eu faço o .NET New, ele cria aqui para mim dois arquivos, tá? O Project.json e o Program.cs, né? Eu vou usar um editor de texto aqui para poder editar. No caso, o Visual Studio Code é legal, tem IntelliSense com C# e tal. Assim, funciona multiplataforma. E assim que a gente dá o .NET New, o que a gente recebe aqui, né? Opa! Deixa eu só mudar o tamanho aqui dessa... quanto mais que aumenta tudo. Esse é um defeito do... Engraçado que eu já fiz isso no Workspace em Settings já, antes de vir para cá. Beleza. Tá? Então ele queria... Tá bom para enxergar? Tá pequeno ainda. Mais ou menos, né? Melhorou? Beleza. Então tá. Então ele cria para mim o meu arquivo Project.json, né, que tem algumas configurações a respeito da minha aplicação, e o Program.cs, uma aplicação console, tá? Tá dando um monte de erro aqui porque eu preciso restaurar os pacotes. Eu já vou, antes de restaurar os pacotes, eu vou incluir mais um aqui que a gente vai precisar usar, porque a gente está falando de hosting. Como é que funciona, como uma aplicação ASP.NET Core é hosteada, né? Como que o servidor vai prover para a gente as respostas. Então, a primeira dependência que eu vou colocar aqui na minha aplicação vai ser o Kestrel. Então, Microsoft.ASP.NET Core.server.Kestrel. Tá? O Kestrel é o nosso servidor, né, que é servidor web, né, que vai conseguir processar as requisições que a gente recebe dos clientes, né, dos diversos clientes. Bom, então esse cara aqui, a gente vai usar ele para criar o nosso servidor e publicar a nossa aplicação ASP.NET, tá? O que eu preciso fazer aqui é restaurar os pacotes. Eu vou fazer isso via linha de comando também.
ele fazer o restore. Ah, acho que já foi, deve estar meio que cacheado em algum lugar aqui. Mas pode ser útil no futuro, né? Nunca se recusa o cabo. Hã? Não se recusa o cabo. Não se recusa nunca, né? Pronto. Então tá, minha aplicação já fez o restore de pacote, né? Se eu der aqui um .NET Run, ela roda, hoje ela é só uma aplicação console, ela vai ter aqui um Hello World apenas. Tá aqui o resultado da minha aplicação rodando, né? E a gente vai construir um servidor com ela. Bom, como é que funciona essa construção? Como toda aplicação console, ele tem um ponto de entrada aqui, o main, tá? E aí a gente vai ter que criar esse nosso host. Então, vou criar aqui o nosso host. Opa. New web host. Opa, builder. Tá? Então, esse cara aqui, esse builder, né, o web host builder, que vai criar para a gente o nosso servidor. Deixa eu só resolver o namespace dele aqui. Pronto. E algumas configurações que a gente vai colocar nele, tá? Então, eu vou colocar a mínima possível para ele conseguir rodar. Use Kestrel. Então, eu estou falando que eu quero utilizar como servidor, né, de aplicação o Kestrel. Tá? No final aqui, depois eu vou dar um build para ele dar um host na minha aplicação. Tá? E aí, por fim, eu vou dar um host.run. Bom, só isso não funciona. Tem mais uma configuração que eu preciso fazer aqui, que é dizer o que eu vou fazer. Quando chega um request, né? Qual que é o processo? Qual que é o pipeline, né, da requisição? Como é que eu vou tratar isso? Né? Então, a maneira mais crua, né, de tratar isso daí é através do arquivo de configuração, através do método de configuração, onde eu defino aqui o que eu vou fazer em cada uma das requisições. Tá? Então, aqui no app eu tenho app.run, não está rodando, peraí, eu preciso de um namespace aqui. Using Microsoft.ASP.NET Core.Builder. Pronto. Acho que agora o run. Pronto, tá aqui, tá? Então, o que eu vou fazer nessa configuração? Aqui nesse app, ele vai receber cada uma das requisições. E aí, para cada uma das requisições, eu tomo uma decisão do que tem que ser feito, tá? Então, aqui, o que eu vou falar eu vou pegar o contexto HTTP e vou mandar exibir alguma coisa na tela, tá? Então, entra aqui, context, deixa eu ver se não estou fazendo nada errado, tá certo? Context.response, eu vou pegar o meu contexto HTTP, vou pegar a resposta que eu quero dar para o usuário e vou escrever alguma coisa na tela, tá? Vou escrever aqui, olá, .NET Conf. Fechou os parênteses, ponto, tá? Tá precisando resolver aqui um namespace, deixa eu só resolver. Pronto. Tá? Então, isso aqui é o que minha aplicação vai fazer. Para cada requisição que chega aqui no app, eu vou tratar ela e vou devolver um texto puro, né, com a informação, com esse texto que a gente quer. Vamos pôr a aplicação para rodar e ver o que acontece nesse caso. Tá? No final, depois eu tenho um host.run, que é põe essa aplicação no ar em memória. Tá? Então, vou rodar aqui, .NET Run. Beleza? Ó, está me informando aqui que ele está rodando na porta 5000. Né? Vou colocar aqui a porta 5000 para rodar. Está lá o conteúdo da resposta da minha aplicação. Ok? Bom, isso é o mais básico possível. Então, se qualquer coisa que a gente tenha que ver fazer para responder para uma aplicação, eu teria que colocar aqui dentro do meu configure. Tá certo? Isso aqui é bem zoado, né? Já que eu tenho uma série de coisas para ser tratada, colocar aqui não é legal. Então, para isso, a gente tem um outro método de tratar isso daí, que é o mais convencional. Inclusive, é quando você dá um file new project, né, e cria uma nova aplicação ASP.NET, ele vai criar para você, que é um arquivo de startup. Então, a gente usa aqui startup e eu defino qual que é o meu arquivo de startup. Tá? Que ainda não existe, eu vou criar. Vou falar aqui que eu vou usar um arquivo de startup agora, isso aqui para mim. Não é Ctrl+C, né? Alt, eu nunca vou acertar esse negócio. Eu já troquei F? Bom, deixa aqui, eu vou criar meu startup e depois eu jogo para lá. Deixa eu criar uma nova aplicação aqui, o startup.cs.
Fazer o namespace dele aqui. Vai ser o mesmo do meu program. Salvar. Startup.cs. Beleza? Agora a gente vai para a criação da nossa classe startup, tá? Startup. Opa. E aí, o que eu tenho que colocar nesse meu arquivo de startup? Bom, basicamente são dois métodos que a gente acaba encontrando. Basicamente, dois métodos que a gente acaba encontrando quando você cria um file new project também. É o configure services e o configure, tá? O configure vai ter todo o passo que a gente teria naquele meu método de configuração, né? Onde vai ter meu pipeline de execução. Então, eu vou criar esse meu método aqui do zero. Configure. Ele espera receber aqui um application builder. Application builder. Sempre bom ter uma cola, viu, gente? Quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Faz sua cola aí. Então tem um application builder. E aqui dentro eu vou ter toda a requisição, tá? Então eu vou pegar lá de volta que eu tenho no meu program.cs. Vou tirar esse cara daqui. Posso tirar o meu configuração. Beleza. E aqui no meu startup, agora eu tenho aquilo que eu vou responder para minha aplicação, tá? Namespace que eu preciso resolver aqui. Namespace de novo. Ops. Beleza. Então a aplicação aqui ela tá pronta e eu estou falando que eu vou usar minha classe de startup, né, como configuração. Se tudo correu bem, eu vou pôr a aplicação aqui para rodar de novo. Para a gente ter certeza que rodou, vamos mudar um pouquinho o resultado, né? .NET Conf, colocar aqui algumas exclamações. Vamos pôr para rodar de novo. Tá rodando. Beleza. Tá? Então essa minha aplicação está configurada, tá? Então aquele startup que a gente vê quando você dá um file new project é isso, né? A configuração de onde vai ser meu pipeline do meu host, ok? Bom, eu só posso usar o Kestrel como servidor? Não, né? O interessante no caso do ASP.NET é que ele é totalmente extensível, tá? Então existe a possibilidade de você criar o seu próprio servidor. Não tem nada para fazer esse final de semana, vou criar um servidor web, beleza? Todo final você faz um diferente, né? O VC eu sei, é verdade. Eu jamais mentiria pra gente. Então, assim, existe essa possibilidade. Eu também não vou criar um servidor de jeito nenhum, né? Mas só para mostrar o que seria isso, né? A gente tem essa possibilidade implementando essa interface iServer, tá? Então, essa interface iServer, ela vai ter alguns métodos que eu sou obrigado a implementar, algumas propriedades e métodos. Se eu precisar achar aqui o implement, pronto. Tá aqui, tá? Onde eu tenho quais são as features que esse meu servidor vai atender, como é que funciona aqui o start dessa minha aplicação, né? E você consegue fazer tudo isso daí. Obviamente, eu não vou criar um servidor web, não vejo necessidade, o Kestrel atende muito bem, tá? Mas essa é uma possibilidade de criação dessa aplicação, ok? Bom, e aí no caso, se eu tenho esse meu servidor criado, né, só para constar, eu tenho aqui falando que eu quero usar o Kestrel, mas eu tenho o use server, né? E aqui dentro entraria o tipo do meu servidor, entraria aqui o my server, ao invés de usar o Kestrel, ele utilizaria o meu servidor, tá? Eu não vejo muito porquê, a não ser que você esteja muito afim de criar um servidor novo, mas existe essa possibilidade. Ótimo. O que mais que eu tenho na minha configuração do host, né? Talvez eu vi aqui na palestra do Kid, né, do Zé, falando sobre o use URLs, falando quais são as URLs que essa minha aplicação aceita, né, quando eu tiver que publicar ela. Então esse cara é um cara que tem aqui dentro, eu tenho configuração, por exemplo, de environment, tá? Então vou falar que essa aplicação está rodando no environment development, não é um bom mecanismo, eu posso forçar, mas tem essa possibilidade, tem um outro jeito melhor de fazer isso daí. E é isso, essa é a construção do host, tá? É por isso que no ASP.NET Core toda aplicação é uma aplicação console, né? Eu ponho esse host para rodar e ele põe para publicar lá. Certo? Beleza, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí a gente tem o pipeline
de um request dentro do ASP.NET Core. Tá? Como é que funciona isso? Eu vou ter que ficar de pé. Não tem jeito. Acho que não dá para nem ficando de pé, né? Mas vamos lá, tentar. Como que funciona? Eu tenho aqui meu client, tá? Pode ser meu browser, uma aplicação terceira que está consumindo um serviço, né? E eu preciso fazer uma requisição no meu servidor, né? O pipeline do ASP.NET Core funciona através de middleware, né? Para quem já trabalhou lá atrás, lá um pouquinho do Owin, usava middleware também, né? Mas eu crio diversos middlewares, né? E aí cada middleware ele tem a seguinte função: pegar a requisição, tá? Fazer o que tem que fazer, aquele middleware específico, ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um middleware de arquivos estáticos. Então, eu vou verificar se a minha requisição está pedindo arquivos estáticos, aí encontrei o arquivo, eu vou lá simplesmente devolvo esse arquivo, não sigo em frente, né? Digamos, seguindo esse conceito, digamos que esse middleware aqui é de arquivo estático, eu percebi que a minha URL não está pedindo um arquivo estático, é outra coisa. Então, o que ele faz? Ele chama o próximo middleware. E por aí vai. Esse middleware faz o trabalho que ele tem que fazer, chama o próximo middleware. Né? Quando termina, a requisição vai voltando para cada um dos middlewares até chegar a requisição de volta para o client. Né? Esse é o processo do pipeline de uma requisição dentro do ASP.NET Core. Isso a gente tem total liberdade de criar. Né? E isso existe, né? Quando a gente olha lá um use MVC dentro do startup, é isso que ele está fazendo. Eu estou colocando um cara no meio do caminho que vai interpretar e rodar uma regra de negócio. Tá? Vamos fazer aqui um middleware, trabalhar com ele, ver como é que funciona. Gente, se tiverem pergunta no meio do caminho, tá? Fica à vontade. Ou não, se não perguntarem, vocês me colocam, isso ajusta, seria melhor ainda. Então vamos lá. Né? Aqui eu criei o meu host. Né? Onde que fica a configuração dos middlewares? Eu estou falando aqui que está dentro do meu startup. Tá? E aqui na configuração eu tenho os meus middlewares. Tá? Ok. Existem algumas formas de se trabalhar com... minha cola está errada. Foi o Moody que trocou as coisas aqui, Moody. Caraca. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas formas de trabalhar de configurar esse middleware, né? Eu vou fazer primeiro o manual aqui, depois a gente cria uma classe para mostrar como é que funciona, até porque se de repente você for analisar como funciona esse middleware lá no código-fonte do ASP.NET, que está totalmente aberto, você consegue verificar, o processo é mais ou menos esse. Tá? Então, como é que funciona? Bom, o primeiro middleware que vai rodar vai ser o primeiro que eu colocar dentro do meu arquivo de configuração. Tá? Então, a última coisa que... na final das contas, aqui ele está rodando depois o olá lá dentro, mas eu posso fazer cada uma dos processos onde ele vai rodar passo a passo. Tá? Então, eu tenho um método aqui que é o use. Esse use aqui ele recebe duas informações. Né? Primeiro, o meu contexto, tá? Que é o contexto HTTP. Então, eu consigo pegar as informações que estão chegando. Tá? E o segundo parâmetro que ele recebe é o próximo middleware. Tá? Lembra, naquele esqueminha que eu tenho que analisar, fazer meu processo, terminei, né, ou devolvo, ou eu passo para o próximo middleware. Tá? Então, passa que eu coloco esse middleware, o next, né, e aí vem a programação do meu middleware. Então, aqui eu vou fazer qualquer coisa para dar uma brincada aqui. Eu vou mexer lá no response, eu vou devolver um header específico. Tá? Então, vou dar aqui um add. Vou dar um nome qualquer para um header. Tá? E aqui o valor que tem para esse meu header. Tá? Por fim, eu tenho que falar o que eu vou fazer com esse meu middleware. Ou eu passo para o próximo, então eu teria que chamar aqui um next.invoke, tá? Eu passaria para o próximo middleware, ou simplesmente eu finalizo essa situação, tá? Então, o que vai acontecer? Se ele executar o middleware do jeito que está aqui, ele vai dar uma resposta para o cliente com um header novo que eu acabei de criar, só que o meu texto, que é esse olá.NET Conf, não vai rodar, porque ele é o próximo middleware do processo. Como eu quero que ele rode, eu vou dar um invoke. Pode ser assim, eu acho que está faltando um async aqui. Deu ruim, hein?
Ah, é verdade. Isso é uma coisa. Tem outra coisa que está faltando aqui. Pronto, acho que era esse cara aqui. O next tá... É. Vamos lá, deixa eu retornar só pra gente fazer o retorno dele aqui. Acho que ele retorna uma task, né? É. Então, mas você der um await no next, não vai retornar a task pra você? Eu vou ter que colocar um async lá, né? Então, assim, Verdade. depois de use. Sync, opa. Await, aqui já vai direto. Await, next. Passando o contexto. Ele tá chiando aqui por algum motivo XPTO. Deixa eu ver se ele vai... Qual erro que tá dando de compilação. Não tem argumento. Não tem mesmo. Era isso. Pronto, rodou, tá? Então o processo nosso lá, como eu estou chamando o next, ele tem que retornar o texto e colocar o header para a gente. Então, vou abrir ele aqui, Ctrl F5. Eu tive o retorno, esse aqui é a minha requisição. Minha requisição, tá aqui. Tá? Então eu tenho o cabeçalho da minha requisição aqui, e eu tenho... Meu Deus! Eu tenho um problema. Tem uma aba aberta. Tá aqui, tá? Eu tenho o meu cabeçalho que eu mandei adicionar no meu Midor, tá? Então, esse Midor pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer trabalhos de autenticação, ele pode fazer, sabe, verificação de log, fazer qualquer coisa. Hã? Tratar exceção, se quiser, tá? Bom, esse é o processo aqui de criação do Midor dentro da configuração. Mas quando a gente vai utilizar, por exemplo, o ASP.NET MVC, a gente coloca um app.useMVC e o negócio fica mais clean. É interessante a gente separar esse Midor num outro arquivo e usar essa convenção, use o que a gente precisa, né? Ok, como é que funciona então se eu quiser criar um Midor do zero? Preciso de uma classe. Opa. MyMidor, dá um nome qualquer, tá? Eu vou ter que ter o meu construtor. Esse meu construtor, a primeira coisa que ele precisa, todo construtor de Midor que a gente vai criar, ele precisa ter o next, tá? Eu preciso saber qual que é o próximo Midor que eu vou ter que executar. Então, para isso, eu recebo um request delegate e eu guardo onde vai ser o next, tá? Deixa eu só colocar isso aqui numa variável privada aqui. Next igual a next, pronto. A outra coisa que o Midor tem que ter é o método invoke, né? Para executar o nosso processo. Ele é um async task invoke. Nossa. Invoke. Tá? Esse meu cara aqui, o único parâmetro que ele vai ter para a gente é o HTTP context. Tá? E aqui eu faço o processo que eu tenho que fazer com o Midor. Então, deixa eu copiar o que eu tenho aqui. Esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 2, só para a gente ver que os dois estão rodando. Depois, no final aqui, eu vou rodar o next. Await next. Tá? Deve estar faltando o namespace. Está faltando o namespace de threading aqui. Pronto. E aqui, esse cara espera o context. Pronto, tá? Então, eu criei esse meu Midor. Essa é a cara a forma que a gente cria um Midor, tá? Eu preciso utilizar esse Midor. Então, o ideal seria criar um método de extensão que põe esse cara dentro do pipeline, né? Eu vou usar um outro método de fazer isso daqui. É o app.useMidor e eu coloco o nome do meu Midor aqui, tá? Então, isso é o suficiente. Do jeito que está aqui, então, a nossa aplicação agora vai retornar dois headers. Vou pôr lá para rodar. Está rodando.
Pronto, então tá aqui, ó. Tá? Eu tenho os dois headers retornando. Então essa é a forma que a gente tem de criar, de trabalhar dentro do pipeline. E é importante entender isso daqui, porque quando a gente vai criar uma nova aplicação, tá cheia de coisa acontecendo aqui, né? Essas coisas que estão acontecendo, elas vão um a um de acordo com a configuração que a gente fez. Então, vou fazer aqui um novo projeto dentro do Visual Studio mesmo, direto. Então, a gente vem aqui, File, New Project. Criar uma aplicação aqui do .NET Core. E aqui vai ser, vou chamar ela de Demo 1. Tá? Então, estou criando uma aplicação aqui dentro do Visual Studio. O Visual Studio traz toda... Ele já facilita bastante o nosso trabalho. Falo que quero criar uma Web Application. E aí espera, né? Você foi um dos que ganhou o Sharp? Eu fui um dos que ganhou o Richard. Coincidência. Tá demorando assim, né? Não, Richard é vida. Memória RAM também. Bom, cria a aplicação do zero, ele está fazendo um restore dos pacotes, né? Tem um monte de pacote que foi referenciado. Aquele que eu fiz ali, né, com a aplicação totalmente manual, ele só tinha um pacote que era o Kestrel. Esse cara aqui tem um pouquinho mais. Deixa eu abrir aqui o Project.json. Tá? Tem um pouco mais de pacotezinho aqui. Tá? Então, conforme você vai criando a aplicação, eu vou necessitando de coisas, eu vou adicionando. Tá? Então, o mais interessante aqui quando a gente está criando uma aplicação web é o MVC. Estou trabalhando com MVC, mas eu preciso entregar arquivo estático. Qualquer JavaScript, CSS. Você vai lá e você vai adicionar static files. Né? Com a ASP.NET Core, finalmente, né, o system.web foi para o beleléu, finalmente. Tá? Então, para cada uma das coisas que a gente tem, a gente faz a nossa aplicação. E aí, no Startup, o que nós temos aqui... Eu também tenho o nosso método configure. E aí esse configure tem uma série de middlewares que ele está utilizando. Então aqui tem umas outras coisas que eu vou comentar daqui a pouquinho, né, que é o environment, se eu estou em desenvolvimento ou não. Ele adiciona outros caras. Mas aqui tem pelo menos 2 middlewares rodando. Um que entrega arquivo estático e um que vai rodar dentro do MVC. Beleza? Tá? E o processo de criação de cada um deles, se a gente for abrir o código-fonte lá, é exatamente isso. Tá? É a criação tratamento da requisição, do request que está vendo a partir do cliente. Tá? Ok. Então, essa parte de middleware. Aí já outra é uma demo, não esqueceu que eu passo aqui. Fala um pouquinho de log e diagnósticos. Né? Tem um mecanismo de log novo dentro do ASP.NET Core, né? E a forma de tratar isso daí é bastante interessante. Então vamos lá, fazer aqui vou fazer um middlewarezinho aqui que tem que ser aqui antes só, que fala o seguinte, olha, independente da requisição que você receba, eu vou forçar um not found, tá? Tô nem ligando para você, vou dar not found. Então vou dar aqui, ó, app.use. Então é context, next. E aí eu vou lá no meu context.response.statuscode 404. Tá? Então aqui estou forçando qualquer requisição que aconteça, a não ser que seja um arquivo estático, né, ele não vai conseguir processar e vai me dar retorno de 404. Ops. E aqui de fato eu vou fazer um result 0, porque daí nesse caso eu não vou seguir para o próximo middleware, vai parar tudo que está acontecendo. Tá? Não é uma coisa que faz muito sentido, né? Mas... Bom, esse cara aqui, só para constar, ele não está rodando na porta 5000, né? Porque ele está usando o ES Express, ele gera uma porta
que deve estar configurada lá na minha aplicação. Mas por trás, mesmo que esteja no IS, né, depois eu vou falar um pouquinho de publish, mas por trás, o IS ele expõe uma porta, por trás ele roda o .NET, ele roda o Kestrel, né, para expor essa porta. Depois eu vou falar um pouquinho desse sistema aí em produção. Bom, então eu rodei minha aplicação aqui. Eu tive a informação de que deu um 404. Tá? Isso para a gente aqui, muitas vezes é útil, né? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai falar, deu 404, não consegui encontrar a tua requisição, eu consigo olhar o URL que deu esse 404, tá legal. O importante é que eu preciso trazer algum texto para o meu usuário. Aí tem algumas formas de se fazer isso daí. Né? Começar pela mais bizarra. A ideia é que usar um middleware que já tem pronto, que é o use status code pages, tá? Bom, esse cara vai falar o seguinte, ó, deu algum pepino, eu vou lá exibir na tela lá o resultado, tá? Então aqui ele provavelmente a home vai trazer tudo bonitinho, né? Eu tirei aquele 404 forçado, né? A home trouxe bonitinha. E aí, se eu colocar uma URL qualquer, eu tenho informação aqui de bonito pra caramba, né? Imagina colocar um sistema de produção desse jeito. 404 é a URL onde isso aconteceu. E lá também, né, dentro das minhas ferramentas aqui, eu vou ter essa mesma informação, tá? Eu tive um problema com 404. É o que a gente queria, não é a página que a gente quer. Bom, uma forma de resolver isso é fazer um redirect para uma página de erro. Geralmente, no serviço de produção, a gente cria uma página específica. Então, a gente coloca aqui use status code pages with redirects. Então, aqui eu vou informar qual que é a minha página. A minha página vai ser primeiro parâmetro 0, que vai ser o código do status code que aconteceu, .html. Tá? Bom, se eu fiz isso daqui, eu preciso criar minha paginazinha. Então, como é uma página estática, com HTML, ela tem que ficar dentro do www.root. Aqui dentro a gente coloca a página. Vou chamar ela aqui de 404.html. Beleza, está aqui minha paginazinha. H1. Ups. Nada foi encontrado. Tá, vai ser minha página geral aí de erro 404. Aplicação rodando. Dá pra fazer essa palestra em 20 minutos, se não demorasse tanto assim pra pôr no ar. Deixa eu abrir aqui ferramentas pra gente olhar o log, né, da rede. Deixei minha máquina desbloqueada lá, o Moody deve ter feito alguma coisa, cara, é certeza. Instalou Baidu, sei lá. E nem é dia de maldade, é segunda-feira, cara. Ó, então beleza. Trouxe minha página, eu vou colocar uma URL não existente, tá? Dá um Enter aqui. Olha só, eu tive lá meu redirect para a página bonitinho, só que a minha URL é a URL 404, ou seja, eu não consigo, se o usuário tiver que dar alguma informação para o usuário, o usuário tiver que dar alguma informação para suporte, não serve, né? Isso aqui não serve. E outra coisa que aconteceu é que eu tive 200, né? Ok, eu sei que foi um erro 404, mas a minha resposta foi um 200, porque ele encontrou aquela página e está tudo ok, né? Então, isso, primeira coisa assim, funciona? Funciona. Mas às vezes você tem um cenário onde existe algum JavaScript, alguma coisa que está lendo a tua página, e é importante ler o status code, saber o que aconteceu com 404, né? Então, isso aqui, se você precisa dessa informação, esse cara aqui não funciona bem. E aí a gente tem uma segunda opção, que é a utilização aqui do status.
use status code pages with re-execute. Então, eu vou rodar essa... eu vou pegar... Aconteceu um problema do status code lá, 404, tá? E na hora que eu pegar essa informação do 404, eu vou chamar essa página, mas repassando o status code que eu já tinha. Tá? Só que simplesmente receber essa informação aqui nessa página 404 HTML é bem ruimzana, né? Eu não tenho o header, o meu menu, perdi todo esse tipo de informação. Então, vamos redirecionar isso daqui para um controller para fazer um tratamento um pouquinho mais decente. Eu vou falar que a URL que eu quero vai se chamar status code. Tá? Então, eu vou repassar essa informação lá para um controller status code. Aí eu tenho alguma manipulação de regra de negócio. Vou criar um controller aqui no meu projeto. Então, vou criar aqui um controller, MVC controller, status code controller.cs. Beleza? Então temos aqui o nosso controller, tá? Então quando acontecer um problema de status code, repassa para cá. Preciso agora de uma view. Posso até matar aquele nosso 404 aqui para não falar que ele está aqui de novo, né? Preciso adicionar uma view. Tem que perguntar para quem está embaixo do ar ali, ó. Status code, vou criar uma paginazinha index. Beleza, isso aqui não interessa. H1. Ops. Algo não foi encontrado. Né? É o que temos para hoje. Algo não foi encontrado. Beleza. Que é isso? O diagnóstico isso deu medo agora. Bom, então a gente vai trazer agora aqui, a ideia eu vou mandar agora para esse meu controller, eu vou ter um tratamento e vou mandar exibir uma view, tá? Olhando para o nosso startup lá de novo, é isso que eu estou fazendo, estou redirecionando para lá. For para rodar. Começou... imagino que o Moody sim. O Moody já instalou o Baidu na minha máquina. Vou fazer uma reclamação formal no RH, hein? Vou fazer uma reclamação formal no RH porque o Moody colocou Baidu na minha máquina. Pronto, tá lá. Tá, coloquei uma URL não encontrada, ele trouxe lá agora o index, eu tenho o meu menu, consigo navegar na página e tal. E olha só que interessante também, eu repassou essa informação do 404. Então agora eu tenho essa informação também. Por mais que tenha da 404, eu tenho uma página, eu tenho uma resposta para o meu usuário, mas assim, se algum sistema tiver que ler essa informação dos 404, já é possível. Tá? Então esses dois, esse método especificamente, esse middleware que a gente tem no core é bastante interessante para a gente trabalhar com esse tipo de coisa. Tá? Bom, e aí falar um pouquinho de log dessa informação, que a gente viu alguma coisa a respeito de diagnóstico, né, como eu consigo tratar essa informação, status code. Como é que eu trato o log? Eu preciso cair nessa página e ter alguma informação. Então a gente vai ver algumas coisas aqui, né, alguns temas envolvendo esse processo. O primeiro dele aqui eu quero saber qual que é o status code que aconteceu na minha página. Tá? Então, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou receber um parâmetro aqui com o meu status code, vou repassar esse status code para a minha página. Tá? Para isso, eu vou ter que mudar aqui a minha rota. E aí, para mudar a rota, aqui eu vou informar, né, qual que vai ser a minha rota. Aqui eu já vou usar um esquema novo de rota do MVC Core, né, que é colocar o nome, né, colocar essa tag controller entre colchetes aqui, ele vai pegar o nome do meu controller e servir como informação de rota. É melhor do que string, se eu tiver que renomear meu controller, tá tudo bala. Né? E aí o segundo parâmetro vai ser o status code. Beleza? Então já tem essa informação. Como é que eu passo isso para cá, já que está acontecendo via middleware? Do mesmo jeito que eu tinha no outro. Eu consigo mandar como parâmetro desse jeito. Tá? Então agora eu estou indo para uma rota que é mais interessante, eu consigo visualizar essa informação de erro. Né? E aí o que eu vou fazer? Quero logar essa informação de erro. Aquela página está boa, né, do jeito que ela está. Eu preciso logar essa informação. Bom,
falar um pouquinho do esquema de log, né? O .NET Core já tem um esquema de log nativo, tá? Então, no meu método de configuração aqui, ele injeta o factor de log, tá? Injeção de dependência, aguardem. Tá? Então, ele recebe aqui a informação do logger factor, ele cria um processo de log. Nesse caso aqui é um log que está gravando no console, tá? Não vou entrar muito em detalhe desse log especificamente, a gente vai até usar um, que vai ser o Serilog daqui a pouquinho. Tá? Mas ele vai jogar no console. Eu quero simplesmente exibir essa informação lá. Então eu tenho que injetar, mais uma vez, foi só essa palavra, eu vou ver se tem que injetar, mas vocês vão ver injeção de dependência do core. Finge que não ouviram. Eu tenho que passar aqui. Deixa eu passar aqui meu controller. Não, mas eu não estou falando nada, só estou falando aqui que eu vou receber o meu log, tá? E aí eu quero logar essa informação. Então, uso aqui o meu objeto de log, ponto log information, e aí eu vou colocar qualquer coisa. Vou colocar um erro inesperado, tá? Oi? Bir, é verdade, faltou o bir. Mas eu vou deixar o bir aqui no começo pra gente encontrar. Tá? Eu vou usar um negócio meio estranho aqui, principalmente para quem já viu o C# 6. A gente teria o string interpolation, né, onde eu poderia colocar aqui o meu status code e já receber essa informação, tá? Como eu vou mostrar o Serilog daqui a pouquinho, eu vou fazer um negócio um pouco diferente, onde eu mando aqui, eu falo qual que é o lugar onde eu quero passar esse parâmetro. Deixa eu só fazer assim, formatar minha string, tá? E aí eu falo qual, né, a variável que vai preencher isso daí vai ser a minha variável status code, tá? Isso aqui é só por conta do Serilog, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Mas o Serilog ele é uma ferramenta de log bastante interessante, que ele consegue logar de modo estruturado. Então você consegue verificar as informações, analisar essas informações, fazer queries, coisas do tipo. Fazer query nele não, mas ele gera dado que você consegue fazer queries, tá? E para isso eu tenho que separar isso aí para ele conseguir pegar os parâmetros e conseguir logar dessa maneira, tá? Então estou exibindo aqui esse log, vamos visualizar o log. Então aqui dentro eu vou colocar, só que eu não vou rodar no IS, eu vou rodar agora aqui no demo 1. O demo 1 vai ser o meu console, vai ser o Castro, ele vai rodar o console, eu vou conseguir visualizar essa informação. Vou pôr para rodar. Então tá aqui minha aplicação. Tá aqui o log. Esse log não era bem o log. Ah, eu estava rodando, gente. Muita calma nessa hora. Não estava rodando, né? Bom. Meu terminal, você não estava rodando no terminal lá? Ah, muito obrigada. Estava rodando no terminal. Agora sim, estou recebendo a informação bonitinha aqui. Bom, então vou lá, vou colocar uma URL zoada. Em teoria eu estou logando essa informação. Oi? Tá aqui, ó. Tá, então no meu log eu já tenho um monte de requisição aqui. Em algum lugar, aqui, ó, tá o meu log que eu joguei, tá? Então tem o meu status code que ele conseguiu trazer para lá. Beleza? Esse é o log mais básico, joga aqui joga no console. Se você tivesse no IS, daria para jogar esse cara também lá dentro e tal, se você liberasse. Obviamente ninguém libera para, não deveria pelo menos liberar para depuração, para information, só para erro, tá? Mas agora eu vou mostrar aqui um pouco de uma ferramentinha que eu achei interessante, pelo menos para coisa local. Eu gosto muito do Application Insights. Application Insights também, aguardem, vai ter a palestra da Letícia, né, mais um pouquinho mais para frente. Hã? Não, por isso que eu falei de outra coisa aqui, ó. Tô falando do SEC. Tá? O SEC ele é um cara que interage aí com o Serilog, a gente vai pegar o nosso log e jogar para cá e a gente vai ver o resultado dessa informação. Então, para isso, vamos colocar aqui algumas dependências necessárias para rodar o Serilog. Então, vou colocar aqui o Serilog. Esqueci. Tá aqui. Extensions. E o ReSharper ferrou meu IntelliSense. É a segunda vez que acontece isso. Vai dar ruim demais se eu fizer isso. Muita calma nessa hora, gente.
Pode ser, né? Senão eu não vou pegar a versão correta. Deixa eu abrir aqui então o pacote. Série login. Vamos ver se ele já traz aqui pra gente. Não, né? Tem coisa pra caramba. Extensions. Install. Ok. Hã? O outro cara aqui é a saída, né, pro sec. Pronto, então no fundo o que aconteceu na hora que a gente adiciona aqui pelo pacote no get, ele colocou as nossas extensões aqui no Project.json, tá? Bom, eu preciso configurar agora meu framework de log para poder logar agora com o Serilog e postar essa informação para lá. Bom, tudo isso eu faço na parte de configuração, então no Startup, né? Perdão, aqui no Configure mesmo. Eu vou falar que eu quero jogar, além do console, joga para mim no Serilog, tá? Então vamos lá. Log Factory, ponto, eu vou ter aqui um add Serilog, agora que eu adicionei, né, o framework. Log Configuration, e aqui eu vou falar qual é a configuração que eu quero logar. Então, o nível mínimo de log que eu vou fazer vai ser debug, ou seja, traz tudo para mim. A saída, eu vou falar que eu vou mandar para o sec. Ele já está rodando na minha máquina. Tá? E aí, por fim, eu vou mandar dar um create logger. Pronto, já está configurado para começar a logar nessas informações aí. E para rodar. Não era bem esse tipo de erro que eu queria? Como não vai dar? Saí de casa, me alimentei pra caramba, teve um intervalo aqui, ó. Não vai dar, não. Vamos lá. Forçar um erro, né? Então, vou botar uma página aqui. Eu estava logando lá quando tinha um 404. Deu erro aqui dentro. A hora que eu vou abrir aqui o sec, ele tem todo o log. Vou dar um F5 aqui nele para ele atualizar. Aí, ele tem todos os logs. E ele é interessante aqui, né? Deixa eu encontrar o nosso específico aqui, ó, que é o burn. Tá? E aqui ele fala exatamente, ó, qual que era a action que eu estava rodando, eu consigo ver aqui o status code que aconteceu, eu tenho aqui também o request path, tá? Só tem um problema aqui dentro, né? Pô, não foi essa página que o cara pediu, né? Não foi essa página que deu erro, né? O 404 existe. Eu tenho que falar, tem que dar uma informação de qual foi essa origem dessa informação, tá? Bom, para isso a gente vai usar uma outra forma, um mecanismo que a gente tem de diagnóstico para poder pegar informações do nosso servidor. Vou criar aqui, deixa eu criar uma variável feature. Esse sec é só uma interface gráfica para o Serilog? Sim, como se fosse. Não, ele é até um produto, tá? Você tem que comprar ele para poder colocar. Você consegue fazer filtros, consegue fazer queries em cima de log, fica bem mais rápido para você conseguir analisar log. Tá? No final é isso. Você consegue por várias coisas lá e ele normaliza. Normaliza. Como o Serilog ele gera dado normalizado, eu consigo fazer isso, né? Expandir, ver qual é cada uma das variáveis e tal. Ele funciona para todos os Java, ele é direção para o centrador de logs. E aí é rápido e fácil de pesquisar as coisas. Essa é a feature. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Existe um conceito dentro do Node.js, não vou falar disso, que é na criação do server, mas que é a informação a respeito de features que aquele server consegue expor para a gente. Tá? No caso do Kestrel, ele consegue expor aqui essa feature status code feature, status code reexecute feature. E o interessante de informação que eu tenho aqui dentro é que
eu consigo ver informações a respeito do meu contexto, como qual que foi o path original, né? Qual que foi o URL original que trouxe isso pra gente, né? Consegui pegar essa feature, pego essa informação, e agora eu consigo jogar lá no nosso log. Pronto. Original path. Beleza. Tá, então agora eu estou logando essa informação aqui também de uma maneira estruturada. Interessante a pessoa entender que é realmente estruturado, né? Aqueles parâmetros vão como parâmetros. Vão como parâmetros de fato. Ele não está fazendo só uma concatenação. Isso. Opa, tá rodando. Eu mando um monte de chave de valor e aí ele joga lá. Por isso que a string tá zoada, para ele conseguir interpretar os parâmetros, né? Você usou a interpolação mesmo. Você usa É. a interpolação, vai com um dado só. Usando daquele jeito, ele pega o dado, monta a saída final, mas ele guarda os dados que você está passando como parâmetro como dado também. E aí a gente consegue, ó, por exemplo, eu tive uma mensagem de erro, e aí, deixa eu dar um F5 aqui. Aquela parte dá para você pesquisar, né? Dá. É que eu não sei o que eu coloquei na URL. Ah, mas tem o BIR, né? Tem o BIR. Tá aqui, ó. Deu alguma... Não, beleza. Aqui apareceu alguma coisa estranha, mas aqui tá bonitinho, né? O original path ele trouxe pra gente, a gente consegue ver. Ah, deu erro 404, mas onde foi, né? O que o usuário digitou? Tá? Então a gente consegue ter essa informação. O legal é que assim, o Serilog ele guarda informação estruturada e a gente consegue jogar isso em qualquer servidor para conseguir analisar isso, né? Então, legal, eu acho mais legal que esse cara é o Application Insights, já está dentro do Azure, você consegue fazer queries bem legais, certo? Bom, olha, Moody, o Moody está me apressando, cara. Bom, vamos lá. Então isso aqui a gente vê um pouquinho de log, né? Essa parte de Serilog. Vou falar um pouquinho de configuração, né? A parte de configuração dentro do ASP.NET Core. Voltando aqui para o Startup. O ASP.NET Core ele tem um esquema de configuração que é bastante interessante, tá? Então, antigamente a gente tinha lá o nosso web.config com as configurações. Hoje a gente tem um arquivo app.settings. E não é só isso que ele é bom, o fato dele ser JSON, né? Fica mais fácil da gente configurar. Mas não é só isso. Existe um esquema de configuração dentro dele que leva em consideração qual o environment, por exemplo, que você está rodando. Na verdade, na hora de montar a nossa configuração, eu defino quais são os arquivos JSON que eu quero para a minha aplicação. Tá? Então, o app.settings é o cara por padrão, mas eu estou usando um carinha aqui, que é o environment name, para poder trazer o nome do meu environment. Né? Então, olha só, o meu startup recebe um host environment. Se eu tiver uma variável de ambiente falando que isso aqui é um ambiente de produção, ele vai pegar e sobrescrever aqui as informações do app.settings de produção. Ou development, por aí vai. Tá? E o que é mais interessante aqui que eu acho no esquema de configuração é como eu consigo ler esse dado de configuração, né? Primeiro que ele é bem tranquilo, é igual esse cara aqui, tá? Configuration.getSection. Tá, ok, parecido com o que a gente tinha do AppSettings e tal, né? E se eu tiver nível, eu ponho 2 pontos e falo qual que é o subnível e tal. Mas você pode criar o teu mecanismo de... a tua classe de configuração e conseguir injetar lá dentro. Injetar não, passar ela, né? Injetar a próxima palestra. Passar ela dali para frente. Me olharam feio aqui, eu já mudei a palavra, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma classezinha aqui chamada MySettings, tá? Com 2 propriedades. Então, vou falar aqui qual que é o, sei lá, a URL do sec. E aqui uma propriedade qualquer, configuração qualquer que eu queira. BIR. Tá ótimo, BIR. Tá? São 2 configurações que eu tenho aqui dentro. E eu vou lá no meu arquivo de app.settings, eu vou jogar essas minhas configurações lá. Então, vou criar ela aqui com MySettings. E as duas... O que aconteceu com o meu... Pronto. E aqui a gente coloca as nossas propriedades. Então, vai ter o securl, localhost 5341 e a gente tem o BIR, que aí é qualquer coisa.
Quê? Monstro. Monstro é um bom termo aqui, pronto. Nossa. Pronto. Tá? Como que eu leio essa informação de uma maneira estruturada, né? Bom, aqui no meu startup, como eu criei a minha classe, né, ela representa bem ali meu arquivo de configuração. Isso aqui pode ser complexo. Eu posso ter subpropriedades, posso ter arrays ali dentro e tal. Eu consigo ler essa informação a partir daqui, lá na configuração dos meus serviços. Então, services.configure. Falo que eu vou configurar aqui a minha classe mais settings. E aí eu passo qual que é a seção do meu arquivo de configuração. Então, configuration.getSection my settings. Está configurado. Tá? Então, agora, dentro do meu projeto, que a hora que eu for rodar, ele vai ler o meu arquivo de configuração e vai jogar dentro dessa minha variável. Como é que eu passo isso à frente, né? Então, estou lá no meu status code, eu preciso injetar esse cara aqui. Tá? Ops, já tenho, né, um construtor aqui. Já tenho um construtor. Eu preciso passar ele à frente aqui. Eu posso passar com quais são as opções, né? options, mais settings. Perdão, aqui é options, né? Chama ele de options. E aqui eu guardo, eu vou pegar essa informação de settings. Então, settings vai ser igual a options.value. Esse value retorna mais settings para a gente. Deixa eu jogar isso aqui numa variável. Pronto, tá? Por breakpoint aqui, só para a gente conseguir visualizar. E a gente vai ver que as informações que eu tenho lá no meu arquivo de configuração já vai estar injetado aqui bonitinho. Deixa eu jogar um erro aqui. Deu ruim, hein? Tá rodando o console, né? Tá, agora parou, né? Aqui a gente consegue visualizar, olha só. Nos settings eu tenho, olha lá, as minhas duas variáveis bonitinhas que eu tenho no meu arquivo de configuração. Então é um mecanismo bastante interessante de configuração que tem no ASP.NET Core, tá? Como eu acho que só tenho mais 1 minuto, vou só mostrar um outro detalhezinho aqui, que tem a ver com publishing. Configuration já passei. Hostear esse cara em produção, tá? O Kestrel, ele é um excelente servidor, host, né, para nossas aplicações web, só que ele ainda não está 100% maduro. Eu não posso pegar esse Kestrel e colocar ele na internet para todo mundo bater direto nele. Então, o ideal é a gente colocar o Kestrel para rodar, esse nosso host, atrás de um proxy reverso, usando um proxy reverso um pouco mais maduro. Então, o IS, por exemplo, e aí, né, pasmem para quem não souber, o Apache, o Nginx, a gente pode usar. Qualquer tranqueira como servidor na ponta, você pode fazer o seu, tá? E mandar hostear o Kestrel atrás, rodar o processo do Kestrel atrás dele, tá? Que vai rodar no .NET. Então a gente geralmente faz isso. Aí para publicar no IS aqui tem os seus processos, eu não vou falar de cada uma dessas coisas, que não vou logo para a prática aqui, para a gente, senão daqui a pouco o VC me pega pelo pescoço. Já tá. Só um detalhe, tá? E o webconfig? O webconfig ainda continua existindo nesses casos, mas ele serve para informar onde que está o processo, onde que está o arquivo de processo do .NET, né, o .NET XZ, tá? E também onde que está a minha DLL, a minha informação. Aqui me fala qual que é o arquivo, né, o XZ que vai rodar a minha aplicação do .NET. E aqui tem como argumento qual é a DLL que roda a minha aplicação. Tá? Então, mesmo uma aplicação console dentro do .NET, quando a gente dá um .NET Run, o que ele está fazendo é .NET passando uma DLL e o negócio pondo para rodar. Então, aqui acontece a mesma coisa. O webconfig serve só para isso. Tá? Deixa eu te fazer uma publicação aqui no IS bem rapidão. Sério, é rápido. Então, olha só. Não, você vai ser sem inject, pode ficar tranquilo. Então, olha só. Eu arquei minha aplicação aqui do .NET.
Perdão, criei uma aplicação do .NET Core dentro do Visual Studio. É interessante que ele já coloca o webconfig para a gente, então está praticamente tudo configurado. A gente tem duas variáveis aqui, né? Qual que é o Launcher Path, né? O caminho onde está o meu .NET XZ, quais são os argumentos que eu tenho que passar, ou seja, qual que é a DLL gerada no final para ele poder rodar. Aí tem informações a respeito aqui de arquivo de log, onde que eu vou jogar, e etc. Tá? Do jeito que ele está aqui, ele já está legal. Isso aqui precisa ser substituído por valores reais, né? O bom é que o processo de publish já tem uma ferramentinha lá. Sempre que a gente faz o publish, ele já substitui essa informação. Então deixa eu fazer um publish aqui. Deixa eu chamar isso aqui de teste mesmo. Estou fazendo aqui para o file system, vai ser na pasta d2./publish. Next, next, finish, publish, tá? Poderia ser por linha de comando também. Poderia ser por linha de comando, e melhor ainda, poderia ser um servidor de release management, integração contínua e por aí vai. Poderia ser no Linux, né? Não, esse aqui vai ser um pouquinho diferente, mas dá. No Docker, né? É o mesmo comando, é o .NET com o comando publish, .NET publish. Tá ali, ó, o output tá ali. .NET XZ, publish, demos um pouco mais pra cima. E passou. Você tem certeza? A sua palestra é a próxima, você vai ficar vendo. Tô tomando tempo da tua palestra, velho. Agora tá bem longe. Já foi, tá? Bom, mas ele criou o arquivo aqui de publish. Tá aqui dentro. Esse aqui não é a melhor forma, acho que, da gente expor esses caras, porque ó, eu tenho a minha DLL aqui da minha aplicação, demo1. Ele está em algum lugar aqui. demo1.dll está aqui dentro. Tá? Meu arquivo de configuração é app-sets, como as configurações de aplicação. E eu tenho também o web.config. Nesse caso, o web.config agora está alterado. Com os caminhos, com os padrões depois do processo de publish. Tá aqui, tá? Então, eu estou falando que o processo é o .NET, aqui está sendo a minha DLL que eu vou rodar, e aqui se eu tiver algum log que eu preciso executar, tá? Então, publicado isso daqui, se você tiver lá no teu IS já hosteado, tá? Esse meu IS já está configurado aqui para apontar para aquela pasta onde eu publiquei. O que vai acontecer no IS? Assim que bate a requisição, ele lê esse webconfig. Você tem que instalar o ACM, né? Que é o ASP.NET Core. Não, é um outro nome. É Render? É o Process Render, mas ele tem um outro nome. Mas não tem mais esse nome, mudou de nome. E aí, e o que ele vai fazer? Ele vai estar em algum lugar aqui. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ler o webconfig, tá? Vai falar que eu tenho que rodar o comando .NET e rodar com parâmetro com a minha DLL, e a aplicação deve rodar, tá? Então, se eu pôr aqui, aquilo lá está na porta 80, eu devo ter a aplicação rodando. Ou não. Se não tiver, não tá. Que era para rodar. Mas deixa eu pelo menos mostrar. Era para rodar, tá? Tem alguma coisa que não está configurado direito. Mas uma coisa que é interessante aqui, a gente vê que agora ele não roda mais no processo do IS, né? Eu vou achar aqui, porque eu já mandei pesquisar, ele não acha. Só escreve. Só escrever. Isso, tá aqui. Esse é legal desse cara. Só que esse é de mentira. Porque esse aqui é do devenv, não serve. Eu acho que ele não subiu, deu alguma... Porque deve ter dado algum problema na minha aplicação, mas é isso que acontece. O que acontece é que a gente vai ver dentro do Process Explorer, você vai ver que vai ter o processo do IS rodou, e o processo do IS repassou essa informação para o Kestrel lá no .NET, dando o .NET Run, passando como parâmetro a DLL, tá? Então é isso que acontece lá por trás, quando a gente põe para rodar isso dentro do IS, ou dentro de qualquer servidor de proxy reverso para fazer esse processo, tá? Eu acho que estourei aqui em 6 minutos o tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se tiver algum tempo, sei lá, tudo isso aí. É isso. Então, gente, olha, eu devo publicar isso aqui também depois em algum lugar, né, Moody? Onde que é esse lugar? Tem que avisar o pessoal. Onde que é? Provavelmente no blog da Lambda 3 vai ter essa informação. Eu publico essa apresentação para depois vocês darem uma olhadinha. Segue no Twitter, sempre tem coisa. Eu posto bastante vídeo também no YouTube. Mentira, já faz uns 2 meses que eu não posto, mas eu vou postar de novo, porque estava mudando. Falando de .NET Core também, tá? É isso, gente. Obrigado, viu?